Olá, sejam bem-vindos à nossa aula de História para a primeira série do Ensino Médio da Rede Estadual de Goiás. Lembrando que esse é o projeto Seduc em Ação. Eu sou a professora Fernanda e hoje nós vamos trabalhar com a Grécia Antiga. Vamos lá? Para nosso começo de conversa, é importante abrir para vocês o fato de trabalharmos com as habilidades propostas então pela matriz de referência do Enem, tá? Que também constam na nossa matriz curricular. Nós vamos primeiro identificar registros de práticas de grupos sociais no tempo e no espaço. Vamos também relacionar cidadania e democracia na organização das sociedades. Muita atenção a essa habilidade, a segunda habilidade. Ela vai ter uma relevância muito grande para nós quando trabalhamos a civilização grega, tanto na antiguidade, quanto paramos para pensar a nossa civilização, o Ocidente capitalista, Brasil, França, Estados Unidos, por mais problemas que nós tenhamos percebido, mas que vem bem ao encontro do que essa habilidade nos propõe e nos alerta para trabalhar, que são justamente os conceitos de cidadania e democracia. Nós vamos perceber que são conceitos historicamente variáveis, densamente discutíveis. Uma coisa é a gente pensar cidadania e democracia na Grécia Antiga, no século V a.C. Outra coisa é a gente pensar cidadania, democracia nos Estados Unidos em construção do seu Estado Nacional. E uma outra pegada seria a gente então pensar esse conceito de cidadania, democracia no Brasil atual. E ainda cabe um paralelo entre aquilo que a nossa Constituição aborda e aquilo que vivenciamos nas nossas realidades. Muita atenção a isso, tá? Para que a gente não se perca no tempo. Foco na Grécia. Uma outra habilidade que a gente trouxe para vocês, nós vamos também comparar pontos de vista expressos em diferentes fontes sobre um determinado aspecto da cultura. E vale salientar o quanto a cultura grega é pilar da nossa cultura. O quanto a gente também trata Grécia como berço da cultura ocidental. Parece uma perspectiva etnocêntrica, e a gente já tinha tratado desse conceito em outras aulas, mas retomaremos outras vezes. Mas, por mais que nos pareça etnocêntrico, eurocêntrico pensar dessa forma, é inevitável também sairmos dessas amarras. Há muitos elementos que permeiam a nossa cultura desde então, oriundos do que a Grécia nos forneceu, não é mesmo? E ainda, nós vamos também identificar as manifestações ou representações da diversidade do patrimônio cultural e artístico em diversas sociedades, com foco na Grécia Antiga. E eu começo com você pensando a própria questão religiosa, a questão da mitologia grega. Muitas das vezes, quando entramos um pouco mais aprofundado naquele conteúdo da filosofia, sobre o que é mito, o que é verdade, a gente para também para pensar a mitologia. Até que ponto isso é passível de crença, até que ponto isso é passível de crédito, mas para os gregos era ali a chave das muitas das suas indagações. Ali eles encontravam muitas das suas respostas. Os deuses feitos à imagem e semelhança dos homens, numa perspectiva antropocêntrica, numa perspectiva de valorização do ser humano como centro de todas as referências. E é nesse sentido, é nesse cosmo que os gregos encontravam respostas para suas dúvidas. Eles culpavam os deuses pelos seus fracassos. Numa contrapartida, se vangloriavam pelos seus feitos. E na medida em que a gente discorre sobre isso, a gente percebe essa tendência lá no período homérico, quando examinamos a obra de Homero, tanto Ilíada quanto Odisseia, quando ele trata da Guerra de Troia. Nós percebemos essa intersecção entre os gregos heróis de guerra e os gregos fracassados pela vontade dos deuses. Os gregos que então sucumbem a algum fracasso na Guerra de Troia por vontade dos deuses, ou os próprios troianos que sucumbem à vontade de Apolo.
E é nesse sentido que a gente percebe o quanto essa mescla daquilo que é mito, daquilo que possa ser considerado como uma verdade comprovada e como tudo isso favorece o arcabouço da cultura grega lá no início, já nos seus primórdios. Aqui a gente está mais ou menos no século XIII antes de Cristo, quando se dá o conflito entre gregos e troianos na disputa pelo mar Egeu e as ilhas ali ao redor. Você vai poder visualizar isso com mais reflexão quando você tiver a oportunidade de ler a Ilíada ou a Odisseia, ou até mesmo assistir ao maravilhoso Troia. E nesse sentido a gente para até para pensar até que ponto o período homérico realmente existiu. Mas nós temos vestígios arqueológicos que já foram encontrados na região sobre a suposta existência do mitológico e agora material cavalo de Troia. E na medida em que a gente vai fazendo essa transição, a professora Laura, na aula de Sociologia, colocou muito bem esse processo da evolução da comunicação, na medida em que a gente percebe que as fontes começam a sair um pouco desse viés do mitológico e entrar um pouco mais no viés do filosófico da escrita. Nós vamos considerar o período arcaico, o período da formação das cidades gregas, as polis, com destaque para Esparta e Atenas, entre outras polis. Presta atenção nessa palavra, polis. É um sufixo, um fragmento de palavra que usamos muito na língua portuguesa para nos referir às nossas cidades. Temos, por exemplo, Anápolis, Perenópolis, Goianápolis. Esse sufixo polis indica a cidade. Para nós isso parece um pouco coloquial, mas quando a gente pensa o conceito de polis na Grécia Antiga, a gente não tem somente uma cidade, mas o que a gente chama de cidade-estado, aquela cidade que tem autonomia política sobre si. Lembra quando eu mostrei para você a habilidade que vai abordar a ideia de cidadania e democracia? São pilares muito relevantes para que pensemos esse berço da política, da polis, na Grécia Antiga. A cidade como ambiente de construção e manifestação das relações políticas. E a gente vê isso muito forte nesse período, o período chamado período arcaico, por volta então do século VI a.C. E como eu falei para você, eu preciso destacar Esparta e Atenas. E aqui no monitor nós temos dois modelos de sociedades extremamente estratificados. São bases escravistas, muito diferente do conceito de escravidão que quando abordamos a América colonial ou o Brasil colonial, ou aqui se torna escravo por dívidas ou até mesmo prisioneiro de guerras. Nós temos então, no ápice dessas sociedades, quando eu penso em Esparta, eu tenho a figura dos eupátridas, aqueles que são nascidos na cidade, homens, maiores de idade, filhos de mulheres atenienses. É isso mesmo, é a linhagem feminina que determina a origem e, portanto, privilégios, tanto agrários quanto políticos, dos homens que vão comandar essas cidades. Da mesma forma, em Esparta, quando eu penso os esparciatas. E quando a gente pensa em todo esse arcabouço cultural, citamos na vastidão a arquitetura, a escultura, a pintura, os belos mosaicos, a língua. Pensamos também, por exemplo, a própria filosofia grega. Temos uma série de elementos, então, que vão favorecer, que vão dar base, vão dar fomento para a nossa cultura, para a cultura ocidental, não é mesmo? E avançando nesse sentido, como a própria professora Laura colocou para vocês também na aula de Sociologia, ela fez aí uma transição da escola socrática até Platão, até Aristóteles, para que a gente pense a evolução da filosofia grega também como mais um pilar para a nossa formação cultural. E é interessante a gente considerar a escola pitagórica, os pré-socráticos, e todo esse arcabouço cultural de que estamos tratando aqui. Temos ainda um detalhe que me chama muito a atenção, fica a dica de mais um filme para você, Os 300.
quando a gente pensa o detalhe, o aspecto militarista da cultura espartana, que prepara as crianças desde pequenas, os meninos em particular, para a prática da educação física, da educação do corpo e principalmente para a arte da guerra, fazendo ali todo um filtro da condição física dessa criança desde o nascimento. É um pouco chocante se a gente fizer aquele confronto de cultura, tempo, espaço em relação a valores que construímos hoje, em relação ao que os gregos semearam. Por outro lado, a gente percebe também de onde vieram esses valores que nós sustentamos na nossa realidade, não é mesmo? Avançando aqui, percebemos a vastidão da cultura grega chegando aos seus vizinhos, a Macedônia. Na filosofia, nós destacamos, por exemplo, aqui já nessa manhã a figura de Aristóteles, grande mentor do Alexandre, filho de Filipe, rei da Macedônia. E Alexandre foi educado dentro desses pilares da cultura grega. E, diferente de muitos imperialistas, Alexandre, ao atingir a sua idade adulta, concebe para si a cultura grega como referencial. E a ideia do imperialismo macedônico, em vez de destruir os povos dominados, era de justamente controlar a Grécia e expandir para os demais povos controlados a cultura grega, período que chamamos de helenismo. E para a gente finalizar, vejamos aqui o que os processos seletivos trouxeram para nós nessa questão. Leia o texto a seguir. Na Grécia, o conceito de povo abrange tão somente aqueles indivíduos considerados cidadãos. Até aí, para nós, tudo bem. Assim, é possível perceber que o conceito de povo era muito restrito, mesmo tendo isso em conta a forma democrática vivenciada e experimentada pelos gregos atenienses nos séculos IV e V a.C., pode ser caracterizada fundamentalmente como direta. Lembrando, é uma cidadania restrita a homens nascidos de mulheres atenienses, proprietários de terra. E isso os torna povo, isso os possibilita a militância política, percebe? Naquele contexto, a emergência do sistema de governo mencionado no exército promoveu a participação no exercício do poder, constituindo a lógica da democracia, fomentando aquela habilidade que eu dei destaque para vocês no início do nosso encontro. Muito obrigada por hoje. Até logo, bons estudos, em breve a gente volta a se ver, tá? Fiquem ligados no Seduc em Ação amanhã. Vamos ter aula de Química e Língua Portuguesa para a segunda série do ensino médio, aqui na TBC. Forte abraço, tchau, tchau.